Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu escolhi um tema que foi muito providencial porque eu tive uma mamãe que deu à luz num bebê e o bebê nasceu com um dente aqui na região de baixo. Isso é comum? Isso não é comum. Normalmente os dentes vão nascer lá por volta dos 6 meses, já vou até debater esse tema. Mas o que fazer se a bebê nasceu com um dente? Bom, são várias situações. Eu acho que é uma análise que tem que ser feita baseada se esse dente faz parte da dentição normal, se é um dente a mais, que a gente chama de extranumerário, se atrapalha a amamentação, é um dos fatores decisivos também. Então, para isso, vale a pena ter uma equipe que seria o pediatra junto com o odontopediatra para tomar a decisão se esse dente vai ser mantido ou se vai ser removido, no caso extraído, tá bom? Mas vamos imaginar que tá tudo bem, o seu bebê nasceu sem os dentes e aí vai tendo tempo, vamos lá? Entre 4 a 6 meses, o primeiro dentinho embaixo começa a apontar. Por que entre 4 e 6 meses? A gente tem uma variação enorme que é considerada dentro do normal. E algumas mães até me questionam: nossa, meu bebê tem 1 ano e o dente ainda não nasceu. Pode acontecer, não se preocupem. Cada um tem o seu tempo, vamos imaginar, né? Então, uma média da maior parte da população, a gente calcula aqui entre 4 e 6 meses. E uma curiosidade bem grande: normalmente as meninas são mais precoces que os meninos. Então, acaba que elas nascem, erupcionam o primeiro dente mais cedo. E na troca também acontece de trocar mais cedo que os meninos. Então vamos voltar aqui para vocês conseguirem ter uma lógica. Então o primeiro dente nasceu por volta dos, vamos calcular aqui a média total, 6 meses, né? Erupcionou. O que o bebê pode sentir? Existem vários trabalhos publicados, alguns com uma correlação e alguns sem correlação, com febre, com intestino solto, mas a gente sabe que nessa hora o bebê dói, incomoda muito. A hora do dentinho tá rompendo a gengiva, habitualmente é a fase que a criança coloca muito a mão na boca. E por conta de colocar muito dedinho na boca, morder a mão, morder os brinquedinhos, acaba levando a alguma infecção, alguma bactéria, algum vírus que pode causar inclusive um pouquinho de diarreia e um pouquinho de febre. Mas o incômodo acontece. Aí, de novo, as mamães me perguntam: vale a pena passar alguma coisa? Gente, infelizmente, não existe nada que resolva a dorzinha do bebê quando o dente está nascendo. Esses nenedentes, as xilocaínas, é tudo anestésico tópico. O que é isso? Anestésico que você vai passar na região e 10 minutinhos depois já não tem mais efeito. Então, o que a gente, como odontopediatra, recomenda? Se o bebê estiver com muito incômodo, estiver chorando, estiver meio que sem apetite, inclusive se ele estiver ainda mamando, porque com 6 meses a gente estaria na amamentação exclusiva ainda, a gente entra com gotinhas de algum remedinho para dor. Então vale a pena consultar o pediatra para ver qual vai ser o mais indicado. Habitualmente a gente recomenda 1 gotinha por quilo, mas vale a pena conversar com o pediatra qual seria mais indicado. E a gente recomenda, se possível, oferecer só à noite para a criança ter um sono mais adequado. E aí, ok, nasceu o primeiro dente embaixo. Depois vai nascer qual? O vizinho dele embaixo, tá? Então não se preocupem, a criancinha vai ficar com os 2 dentinhos de baixo. Depois, numa sequência mais ou menos padronizada, a gente teria a erupção dos 2 de cima ou inclusive os 2 de baixo. E aí vai na sequência inteira. Beleza, criança cresceu, entrou com alimentação, entrou com tudo, vamos dar comida, gente. O bebê tem que mastigar. Então, cada fase de cada dente, a gente indica uma certa introdução da alimentação, né? Isso eu acho que vale um outro tópico. Mas vamos lá, os dentes nasceram. E qual que é a idade que completa a dentição? A idade de completar a dentição, se a gente for avaliar aqui, a gente tem 20 dentes de leite, contando 10 embaixo e 10 em cima. Se vocês conseguirem perceber, o dente de leite, ele nasce e à medida que a criança vai crescendo, vai se formando o dente permanente lá dentro do osso. Então, desse lado eu tenho uma dentição, uma boquinha, que acabou de nascer por volta
entre 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3, tá? Só que assim, quando a gente imagina que o dente de leite vai cair, óbvio, ele vai cair, mas ele é um dente muito importante. Então, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados com a alimentação, com a escovação, incluindo o fio dental, porque ele vai guiar a erupção dos outros dentes. Então, olha, a gente tem na boca os dentinhos de leite e todos lá dentro do osso estão se formando. Se a gente tem uma cárie no meio do dente, ele pode perder o espaço. E aí o dente que está nascendo vai para onde? Ele não tem muito para onde ir, né? Então vamos cuidar. E aí, passaram os 3 anos, a gente entra numa fase mais ou menos estável. Entre 3 e 5 anos, nada acontece na boca. Todos os dentinhos já nasceram e tá tudo em ordem. E aí, de novo, por volta entre 5 e 7 anos, numa média. De novo, as meninas geralmente são mais precoces que os meninos. E existe uma correlação entre o primeiro dentinho de leite, que nasceu lá do seu bebezinho, com a idade que ele vai trocar. Então, vamos imaginar que nasceu o primeiro dentinho com 1 ano. Ele vai trocar mais tarde do que habitualmente. Então, entre 7 anos e meio. Se nasceu muito cedo, nasceu com 4. Nossa, meu bebê nasceu com 4 meses, o primeiro dentinho de leite. Talvez ela vá trocar, ele ou ela vá trocar por volta dos 5 aninhos e pouco. Gente, cada um tem a sua fase. De novo, não compara com o seu vizinho, não compara com a priminha. De novo, cada um tem a sua genética e cada um vai cair naquele momento certo, né? Não se preocupem, eu sei que as crianças ficam super apreensivas. E aqui eu vou colocar um parênteses que é super importante, é uma curiosidade legal para vocês entenderem. E se o dente de leite não cair? Isso é uma coisa muito comum. De novo, a troca acontece no primeiro dente embaixo. Lembra que nasceu o primeiro dente embaixo? Ele vai ser o primeiro dente a cair. Os dois aqui de baixo. O que acontece? A gente tem, ó, o dentinho nascendo embaixo, né? E empurrando, né? Reabsorvendo a raiz do dentinho de leite. Por isso que o dentinho de leite cai só aquele pedacinho que tá na boca, aquele pedaço pequenininho. Ele não cai com a raiz. Mas o que pode acontecer? O dente permanente pode estar se formando, ó, por trás do dentinho de leite. E o dente de leite fica com a raiz inteirinha e ele não reabsorve. E o dentinho permanente começa a nascer atrás aqui, perto da região da língua. E aí o que fazer, né? As mães ficam de cabelo em pé. Então, aí tem que ser feita radiografia para ver se esse dente realmente não reabsorveu a raiz. E a indicação é tirar. Normalmente ele vai nascer bem por trás, bem perto mais da língua. Mas também não se preocupem, porque nessa hora começa um crescimento da parte da mandíbula. Os dentes são apertados, mas vai ter um crescimento, mais ou menos eles vão se ajeitar. E o próprio movimento da deglutição, que é quando a gente engole, a língua vai levando o seu dente permanente para frente. Então não se preocupem. Então isso é um fator super importante. E aí a troca vai continuando, né? Por volta dos 11, 12 anos, a gente acaba a dentição até o último molar permanente. E aí não tem mais nenhum, a não ser o dente do siso, que aí é aquela história que é tudo, não tem padrão, é tudo diferente, né? Ele pode nascer, ele pode não nascer, ele pode ficar incluso, e aí vai aquela história que acho que é uma outra sequência pra gente conversar, tá bom? Eu acho que eu expliquei tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam, eu vou responder pra vocês, é o maior prazer em responder. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com as mamães. Eu acho muito importante esse conhecimento para a gente não ficar aflita, principalmente mamães de primeira viagem. Compartilhem com as outras, né? Isso é muito importante. Calma, tudo a gente consegue resolver com carinho, com amor. Aqui no consultório a gente está aberto para todas as dúvidas que vocês tiverem. Me inscrevam e aí dá um like se vocês gostaram. Dá um like e compartilhem. Obrigada, até o próximo vídeo.